Bom, pessoal, então, agora que a gente já se situou, né, com relação à disciplina, né, algoritmos, né, a partir de uma introdução, uma contextualização, né, dessa disciplina, agora a gente vai começar a ver de fato algumas características, né, no tocante à implementação em si, construção de algoritmos, né. Então, a gente começar, estrutura geral de um algoritmo, né. Bom, basicamente, um algoritmo ele vai possuir, né, todos os algoritmos que a gente for implementar, eles vão ter esse esqueleto. Então, chama a atenção aqui dessas palavras reservadas, algoritmo e fim algoritmo, tá? Onde, se você procurar aí nos livros ou até mesmo na internet, não necessariamente essa palavra fim algoritmo vai estar escrita dessa forma. Pode ser simplesmente fim algoritmo ou simplesmente fim, tá? E aqui, que eu coloquei entre menor, o símbolo de menor e maior, né, vou deixar destacado aqui, nome do algoritmo, tá? Uma convenção, né? Não necessariamente também isso vai estar religiosamente aí nos livros ou até mesmo na internet, mas é pra gente seguir um padrão, tá? Então, palavras reservadas, algoritmo e fim, ou fim algoritmo, e na sequência a gente define um nome para o nosso algoritmo. Esse nome, a ideia é que ele seja um nome intuitivo. Intuitivo no sentido de você vai definir um nome para esse algoritmo que ele possa sugerir de fato o que esse algoritmo que você está construindo faz. Então, um nome intuitivo dizendo o que esse algoritmo faz. Beleza? Então, por exemplo, se esse algoritmo, um algoritmo que a gente for implementar ali, leia da entrada 2 números, solicita que o usuário informe 2 números e mostra, né, na tela o valor da soma desses 2 números, então um nome, possível nome, né, para esse algoritmo poderia ser algoritmo, né, as palavras reservadas, soma 2 números. Deixa eu colocar aqui melhorzinho, né? Algoritmo soma 2 números, né? E assim sucessivamente, tá? A ideia é que esse nome não seja algo complicado, porque pensando na usabilidade, né, em termos de engenharia de software, que vocês vão ver ao longo do curso, a ideia é que alguém possa ver esse código, né, ver esse algoritmo, e sem precisar entrar em detalhes de implementação, a partir do nome, né, do arquivo, o nome do algoritmo, o nome do programa, possa identificar, possa tentar entender, né, o que aquele trecho de código, o que aquele algoritmo faz. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui nesse momento, tá? Mas são só algumas recomendações, tá bom? Bom, na sequência, né, depois a gente definir, colocar essa palavra reservada e colocar o nome do nosso algoritmo, existe uma seção que é conhecida como a seção de declaração de variáveis. Tá? Essa seção é onde serão descritos os tipos de dados, bem como quais os dados que serão utilizados ao longo do meu algoritmo. Tá? A gente vai ver com calma o que eu quero dizer com isso, mas gravem bem essas palavras aqui, ó. Tipos de dados, tá? Próximo. Listas de comandos. É uma seção, né? Depois de definir quais são os dados e bem como seus tipos, né, que serão utilizados no algoritmo, é a seção onde a sequência de instruções ou comandos do nosso algoritmo vai estar presente, tá? Então, uma lista com uma sequência de instruções ou comandos, tá? Uma coisa importante é que o algoritmo ele vai ser executado na ordem que ele foi escrito, ou seja, sempre de cima para baixo. Então, se eu tenho um algoritmo aqui onde a minha lista de comandos tem 10 comandos, então eu tenho 10 não, vou colocar 5, né? Instrução 1, instrução 2, 3, 4 e 5. O meu algoritmo ele vai ser executado aqui, ó, linha por linha, né? Comando 1 ou comando 5. Não existe uma opção, até o momento, em que, bom, eu vou escolher executar isso aqui, depois daqui eu pulo para cá, e daqui eu pulo para cá, tá? Isso ainda a gente não vai conseguir visualizar
e implementar ainda, tá? É uma questão de evolução do conteúdo, tá? Por enquanto, a gente vai entender. Na verdade, sim, de forma geral, em todo o conteúdo, o nosso algoritmo ele vai ser sempre executado aqui, de cima para baixo, linha por linha, né? O que vai acontecer é que em alguns momentos eu vou ter a possibilidade de repetir algumas dessas instruções, né? Ficar num loop de repetição, até que uma determinada condição diga para eu seguir em frente ao invés de voltar para essa instrução aqui. Mas isso a gente vai ver com calma ao longo da evolução aqui da disciplina, tá? Mas é importante que vocês saibam, tenham em mente isso. O algoritmo ele vai ser sempre executado de cima para baixo, linha por linha, tá? Vou colocar aqui, ó, linha por linha e de cima para baixo, né? E então existem essas palavras reservadas, né? Algoritmo e fim algoritmo, e seção de declaração de variáveis, onde a gente vai definir os tipos e quais os dados que a gente vai utilizar ao longo dessa lista de comandos, né? Que é basicamente as instruções sequenciadas aí para resolver aquele determinado problema para o qual o algoritmo está sendo implementado. Beleza? Esses dados, né, essa declaração de variáveis, né, definição dos dados e os seus respectivos tipos, de forma análoga, né, a gente pode visualizar como se fossem assim, quais as ferramentas ou quais os recursos, tá, que eu estou declarando, que eu estou definindo que eu vou utilizar aqui no meu algoritmo, tá? Por que eu preciso declarar? Porque o meu algoritmo, ao longo de sua execução, ele vai fazer acesso a esses recursos e essas ferramentas. Tá? Mas é só uma forma análoga, a gente já vai entender o que são essas variáveis. Beleza?